Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Computação Científica utilizando C++ como linguagem de programação. Esta é a quarta parte da aula sobre objetos, que obviamente também inclui classes, estruturas e todos os tópicos que estão pertinentes a esse assunto. Sendo a parte 4, eu assumo que você tenha já assistido todas as outras. Se você trombou neste vídeo sem saber por quê, volte e assista as outras partes. Esta é a parte onde nós vamos programar juntos. E nós vamos desenvolver um projeto, utilizando o que nós aprendemos até aqui. Então eu fiz aqui uma breve descrição do nosso projeto. Está aqui, projeto. O projeto vai se chamar funções. O objetivo desse projeto é desenvolver uma classe para funções de uma variável, que possa ser utilizada em projetos futuros envolvendo operações gráficas, cálculo, equações diferenciais, etc. E a metodologia para isso é bem parecida com o que nós vimos na parte 3 desta aula. Nós vamos ter um arquivo cabeçalho, um arquivo .h, como esse que nós chamamos aqui com include, e esse arquivo vai conter uma classe abstrata chamada função 1D, 1D de uma dimensão, quer dizer, uma função de uma única variável. E essa classe abstrata terá as funcionalidades básicas da nossa classe. Fica a cargo do usuário, então, criar a própria função, herdando as características da função mãe. E nós começamos aqui com um programinha vazio, como sempre, só para mostrar que está tudo ok. Vamos compilar aqui, G++, funções.cpp, -o, funções, e está tudo ok, nosso programa está pronto, estamos prontos para começar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar a nossa classe mãe aqui. Então depois dos includes, class, função 1D. E aí, aqui dentro, nós vamos ter o construtor, o destruidor, a cópia, enfim, todas as funcionalidades da nossa função. Porém, nosso programa vai ficar grande muito rápido, e vocês devem ter percebido pela aula 3, pela parte 3 dessa aula, na verdade, que quando nós começamos a desenvolver as classes, e você começa a ter várias funções, ou até mais de uma classe, fica difícil acompanhar. E para isso, nós temos o include. Da mesma forma como aqui nós chamamos um arquivo que é do próprio C++, daí esses colchetes para ele procurar dentro das pastas dele próprio, do próprio compilador, nós podemos fazer a mesma coisa com um arquivo nosso. Então eu vou vir aqui e pedir para criar um novo arquivo, e esse arquivo vai se chamar função1d.h. Está em branco? E o que eu vou fazer é copiar esse comecinho de classe para lá. E aqui onde ela estava, eu vou chamar aquele arquivo. Include função 1d.h. O que o include faz? Ele pega este arquivo aqui e copia exatamente nessa linha. Está vendo que é a linha 17? O que o compilador vai fazer é o processo inverso. Ele vai apagar o que está na linha 17 e vai copiar tudo que tiver nesse arquivo para cá. Ele vai fazer exatamente isso. Ó. Então, não tem nenhum segredo, nenhum mistério. Só o que eu estou fazendo é organizar o meu projeto em múltiplos arquivos. Mas uma coisa que eu preciso fazer, não por mim, não por esse projeto, mas é sempre bom fazer porque o projeto pode crescer muito e outras pessoas podem usar isso depois, é colocar aqui uma salvaguarda, colocar uma linha que previne esse arquivo de ser inserido múltiplas vezes. E nós fazemos isso com um hashtag, ou um pound, pragma once. Isso diz para o meu compilador que esse arquivo função.h só pode ser incluído uma vez. Quando você chama ele uma vez, ele conta, tá? Esse arquivo já foi incluído. Se eu chamar ele de novo, em algum outro momento, vindo de algum outro programa, se meu programa ficar muito complexo, eu tiver muitos desses arquivos e vários deles começarem a chamar, ele olha para esse computador e fala, opa, você já chamou isso aqui, não precisa chamar de novo, senão a função fica duplicada.
Bom, aqui dentro, para saber que está funcionando, nós vamos invocar o função 1D e criar um objeto, por exemplo, f. Porém, como nós vimos na aula anterior, e a gente vai ver daqui a pouco, rapidinho, a ideia é que eu não faça isso através de um objeto criado no stack. Eu preciso criar no heap, porque eu vou usar virtualização. Eu vou usar herança e vou querer ter controle de quando o usuário chama um método que tem que vir da classe filha e quando ele chama um método que tem que vir da classe mãe. E para ter este controle, isso aqui tem que ser criado no heap. Ou seja, preciso criar um ponteiro. Então, eu coloco um asterisco aqui e digo new função 1D. Do jeito que está aqui, isso deve funcionar sem nenhum problema. Lá está, compilou, rodou. Não está fazendo nada ainda, mas também não tem nada errado. Muito bem. Por enquanto, nós vamos trabalhar só aqui, só no desenvolvimento da nossa classe. Então, o que a nossa classe precisa? Primeiro, eu vou colocar aqui todos os membros privados, os membros protegidos e os membros públicos. Lembrando que protegido nada mais é do que privado para quem é de fora, mas público para quem herda dessa própria classe. Então, a primeira coisa para quem projeta uma classe como essa, que é uma classe mãe, que vai ser uma classe abstrata, nós até podemos anotar aqui. Esta classe será uma classe abstrata. Abstrata significa que, na verdade, daqui a pouco, isso aqui não vai mais poder ser feito. Eu não vou poder criar um objeto desta classe. Sendo uma classe abstrata, é aconselhável que eu não tenha nenhum membro para dados, deixe isso para ser criado pela classe filha. E é aconselhável que eu não tenha também um construtor, porque eu nunca vou construir este objeto. Até porque, quando uma classe é filha de outra, nesse processo de herança, toda classe tem que ter um construtor declarado para ela mesma, mesmo que seja filha de outra, você não herda o construtor. Então, uma classe que é feita para ser herdada não precisa de um construtor. Pode ter, mas não precisa. E aqui o que eu tenho que fazer, então, é me preocupar com a estrutura da minha classe. O que realmente eu preciso ter aqui? Bom, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos ter é um método público que vai retornar um valor. Então, essa função ela vai ser de precisão dupla. Então, vamos fazer tudo com double. E vai ser o método calcule. E este método vai pegar um double x. Basicamente, esse é o nosso f de x. Porém, esse é o principal método que a classe vai ter que herdar, porque esta é a função que vai fazer a conta. Olha que curioso. Então, essa daqui, com certeza, é virtual e com certeza é igual a 0. E vocês já vão entender. Salvando isso, se eu voltar aqui, vai ter um erro. Olha lá, ele já mostrou um erro. Por quê? Agora eu não posso mais fazer isso. Eu não posso porque quando eu disse que esse método é nulo, igual a 0, ele não tem nenhum programa associado a ele e, portanto, eu não posso pôr isso na memória. Não faz sentido. Eu não posso mais usar isso daqui. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que criar a minha própria classe. Então, class. Nossa classe de teste será uma reta. Então, vamos criar aqui class função
linear. Função linear vai herdar publicamente a classe função 1D. E aqui nós vamos trocar, então, para função linear. Ainda não vai funcionar, porque eu ainda não sobrescrevi, eu não fiz a sobrecarga desse calcule. Então, eu tenho que vir aqui, private, e public. Eu não preciso pôr protected, porque eu não espero que ninguém herde mais dessa função. E eu vou copiar esta declaração para cá. E o que nós fazemos é tirar o virtual. E aonde está o igual a 0, nós trocamos pela palavra-chave override. Override, ele não é uma palavra-chave obrigatória para sobrescrever. Mas ele diz para o compilador assim, olha, a minha intenção aqui é sobrescrever este cara. Então, checa para mim se eu estou fazendo direitinho. É isso que você está falando para o compilador. Se eu não colocar essa palavra, funciona igual. Porém, se eu mudar alguma coisa, por exemplo, se eu tentar trocar aqui para float, ele não vai reclamar. Porque isso aqui também é um override. Porém, se eu colocar aqui double e override, ele vai falar, você não pode, se isso aqui não for exatamente igual ao outro, eu não vou deixar. Então é sempre uma segurança colocar esta palavra-chave aqui, override. Olha, o meu erro sumiu e você vai perceber que agora, se nós compilarmos, então nós temos aqui um erro de linkagem. Vamos ver o que ele está falando. Como que eu sei que é um erro de linkagem? Porque ele diz aqui no final, ó, error, e tem esse LD. LD é o símbolo do erro do linker. Quer dizer que, gramaticalmente, não tem nada errado aqui. A tradução foi feita correta do C++ para a linguagem objetiva, ou linguagem objeto. E o que aconteceu é que alguma promessa foi quebrada. Eu prometi algo que eu não cumpri. E, de fato, eu sei que é aqui, ó, nessa função, eu prometi que eu ia sobrescrever este método, mas eu nunca cumpri. Para cumprir a promessa, eu preciso abrir e fechar um escopo. Por exemplo, eu preciso fazer assim. Mesmo que seja em branco. Eu cumpri a promessa. Você vai ver que só de colocar isso, que nós colocamos em todas as aulas anteriores, lá, agora a compilação funciona e, ao executar, nada acontece, está tudo bem. Agora, por que isso daqui é importante? Por que este calcule é importante? Porque ele é, de fato, a minha função. Então, se eu tirar isso daqui, ou melhor, pode ser aqui mesmo. Isso, dessa forma. É aqui que eu vou dizer quem é minha função. Então, por exemplo, return 3 vezes x mais 1. Não é uma função linear? Está aqui a minha função. Então, agora, posso vir aqui, por exemplo, e dizer assim, std, cout, f, calcule, em x, por exemplo, igual a 0. Então, x igual a 0, ele deve substituir 0 aqui, 3 é 0, 0 mais 1, ele deve escrever 1 na tela para a gente. E lá está 1. Isso daqui só deu certo porque este método é virtual. Então, quando eu crio um objeto desta classe função linear utilizando um ponteiro, ele invoca o calcule da classe filha, não da classe mãe, que ele nem poderia invocar da classe mãe, porque afinal o da classe mãe é em branco. Então, por que existe esse calcule? Ele existe porque agora eu posso usar isso para uma função da função. Lembra como a gente fez a derivada? Nós fizemos assim, ó. Tá bom? Derivada, por exemplo. E aqui dentro,
O que eu vou pedir é um objeto do tipo função linear. Eu vou pedir um ponteiro para uma função f. E vou pedir um valor x. E como que eu faço a derivada mesmo? Por diferenças finitas. É só fazer um delta y, né? Delta f nesse caso, por delta x. Então, eu também tenho que ter aqui uma precisão. Então, const, double, precisão. E eu posso pôr já um número bem pequeno aqui, como default. E aí, então, como que eu faço a minha derivada? É a função f calculada, então calcule em x mais aquela precisão, menos a mesma função f calculada em x, e tudo isso dividido pela precisão. Aqui eu não estou fazendo nada daquelas coisas que nós quebramos a cabeça antes, sobre como fazer isso daqui ter a melhor precisão da máquina, como fazer com que essas divisões sempre sejam possíveis, não tenha overflow nem underflow. Não estou fazendo nada disso, estou só mostrando o conceito. Eu criei uma função que pega, uma derivada que pega essa função linear e calcula a derivada. E aí eu vou vir aqui embaixo e vou pedir para calcular a função em zero, mas também vou pedir para calcular a derivada de f em zero. E eu não preciso escrever a precisão, porque a precisão já é, só vou colocar uma tabulação aqui, a precisão já tem um valor default. Olha o que acontece. Olha lá, é uma reta, não é? Então, a função calculada em zero, a gente já viu que é 1. E a derivada dessa reta, a derivada de 3x mais 1 é só 3. E ele escreveu aqui 3. Então funciona. O conceito é sólido. Tudo bem, professor, eu entendi. Você criou uma classe e passou ela aqui dentro para ela ser usada dentro da função. Mas por que criar uma função mãe primeiro? Excelente pergunta. E o motivo é que eu não quero ter que fazer essa função derivada para cada função. Uma para linear, uma para quadrática, outra para seno, para cosseno. Não. Eu quero fazer uma vez só para todas. E eu faço isso dizendo que aqui eu não quero só a função linear. Eu quero a função 1D, que é a mãe de todas. Como a mãe de todas tem o calcule, está aqui, calcule. Eu prometi que ia ter um calcule quando eu criei a função mãe. Então isso daqui funciona. Na hora de compilar está tudo bem. Porém, na hora de executar, ele vai se perguntar: esse método calcule é virtual? E isso daqui é um ponteiro? Se a resposta para essas duas perguntas forem sim, é virtual e é um ponteiro, eu não vou chamar calcule da função mãe. Eu vou chamar calcule da função filha, que existe e é a minha reta. Então eu vou calcular a derivada não de uma coisa que não existe lá na função mãe, mas de uma coisa que eu dei para ela, que é uma reta. Faz sentido para vocês isso? Vamos ver se funciona. Isso daqui não pode ter nenhum erro, funcionou exatamente igual. Olha que beleza. A diferença é que se agora eu pegar essa mesma classe e criar de novo, mas agora chamar de função quadrática, notação do camelo, primeira letra sempre maiúscula, aqui eu posso dizer então, ok, que tal 2x ao quadrado, então x vezes x, menos 5x mais 7. É uma parábola. 2x quadrado menos 5x mais 7. E aqui embaixo, o que eu vou fazer é criar uma função quadrática que eu vou chamar de g igual new função quadrática.
Se eu copiar esta linha aqui de baixo e trocar para G, tudo tem que ficar igual. E deve funcionar também. Lá está. Não é exatamente 5, deveria ser quanto? Vem aqui, ó. Deriva 2x ao quadrado, quanto que dá? Dá 4x. Depois, deriva menos 5x, dá menos 5. E deriva 7, dá 0. Então, a derivada disso aqui é 4x menos 5. Calculado em 0, o 4x vai embora e é apenas menos 5. Mas por que aqui não é menos 5? Por causa da precisão. Aqui embaixo, por causa da precisão. Então, eu teria que vir aqui na precisão e aumentar a precisão. E quanto mais eu aumentar, mais perto de 5 eu vou chegar. E aí eu poderia usar aquela biblioteca de precisões numéricas. Lembra que nós usamos lá atrás? E, aliás, você pode trazer, lá da nossa aula anterior, você pode trazer a sua função derivada, que foi toda feita observando todos os requisitos de precisão da máquina, e simplesmente colocar aqui e só trocar, fazer as adaptações para chamar essa classe função. Bem legal, esse é o esqueleto da nossa classe. Eu vou apagar a função quadrática daqui, foi só para dar um exemplo, vamos continuar só com a função linear? Pronto. E nós podemos acrescentar mais coisas aqui. Em particular, eu queria poder acrescentar parâmetros. Não 3 e 1. Eu queria que isso daqui fosse uma reta qualquer. Será que é possível fazer isso? Para isso, eu tenho que poder fazer o seguinte. Eu preciso de alguns membros de dados. Eu preciso de um membro que seja double, parâmetros. Vou chamar só de parâmetro. Mas isso teria que ser um array. E a questão é, um array de quanto? Como é uma função linear, eu sei que são 2. Olha que fácil. Só posso ter 2 parâmetros aqui. Uma outra coisa, que é uma prática, quando eu começar a trabalhar com essa classe, eu preciso de uma forma para saber, quando eu for ler o meu programa depois de um tempo, quando outro colega for ler, eu preciso de uma forma de saber que essa variável param, que ela é parte, que ela é um membro. E tem várias formas de fazer isso. Eu gosto de uma notação, que é você colocar um M de membro, e aí você usa a notação do camelo, colocando a primeira letra em maiúscula. Eu evito fazer isso daqui, colocar a primeira letra em maiúscula direto, para qualquer coisa que não seja estrutura de dados, o struct. Para classes, eu evito fazer isso. Ainda mais porque é private. Então, no fundo, toda essa é uma discussão para falar que eu gosto de fazer assim ou assim. Não pode ter preguiça nessas horas. São 2 caracteres a mais que indicam para mim. Se eu bater o olho, eu vou saber essa variável, ela faz parte da minha classe. M de membro. Então, ela é um membro do tipo dado. E aí, aqui dentro da minha função, eu vou dizer que isso daqui é M param 0, que é o primeiro parâmetro, vezes M param 1. Então, isso é um jeito de fazer. É óbvio que double, eu quero que a minha reta tenha 2 parâmetros, o A e o B da reta. Então, double A e double B. Eu posso vir aqui embaixo e chamar de AX mais B.
Tá tudo lindo, exceto pelo fato de que ele não faz ideia de quem é A e B agora. Inclusive, se eu compilar e rodar, você vai ver que não dá nada, porque eu não sei realmente quem é A e B. Eu preciso definir A e B no meu construtor. Então, nós vamos construir. Pega aqui função linear. Lembra, o construtor é um método especial. Opa! É um método especial que tem exatamente o mesmo nome da minha classe. E esse método, neste caso, não vai fazer nada a não ser definir quem é A e B. Então, eu vou vir aqui e vou dizer const double referência. Podemos chamar de... Não pode ser o mesmo nome, não pode ser o mesmo A e B. Então, vamos chamar de inclinação, porque é isso que o parâmetro A é, uma inclinação. E depois, const double. E aqui é o coeficiente linear e o angular. Aliás, acho que seria melhor, né? Podemos chamar isso aqui de coeficiente angular. Pronto. E aqui de coeficiente linear. Eu estou colocando nomes melhores aqui do que aqui, porque esses nomes aparecem para o usuário depois. Então é bacana ter um nome aqui na interface que lembre o usuário do que você está falando. E eu vou permitir, inclusive, criar a minha reta sem nada, porque aí eu não quebro o meu programa. Lembra? Se eu coloco valores aqui, desse jeito, valores default, então o programa continua funcionando mesmo sem nada aqui. O que eu tenho que fazer agora é dar valor para aquele A e B. Então eu ponho 2 pontos aqui e eu vou dizer, ok, A vai ser inicializado com o valor de coeficiente angular, que está ali. E B vai ser inicializado com o valor de coeficiente linear. E agora eu vou realmente começar o meu construtor. Então eu abro chaves aqui para definir o meu escopo, ponho um ponto e vírgula aqui no final. E o que eu vou fazer aqui dentro? Nada. Não sobrou nada para fazer. É um construtor bem simples, só tem que definir o A e o B. Eu poderia colocar coisas ali, mas na verdade basta abrir e fechar chaves e pôr um ponto e vírgula. Um construtor bem simples. Agora, quando eu construo minha função linear, eu digo o coeficiente angular é, por exemplo, 4,5 e o coeficiente angular, olha aqui, ele aparece escrito, tá vendo? Ó? Coef_ang. Então eu sei que é o coeficiente angular e depois coef_lin. Eu sei que é o coeficiente linear. Então, vou colocar 4,5 e se eu não colocar nada, ele assume que é o zero. Porque ele sabe que depois nós temos o zero aqui. Vamos ver se tudo deu certo. Olha lá. Vamos calcular em outro ponto. Vamos calcular nossa reta no ponto x igual a 5 e a derivada também em x igual a 5. Olha lá, 22,5 e 4,5. Tá certo? Vamos ver se está certo. Quem é a função calculada em 5? Quem é a função? A função é ax mais b, está aqui em cima, ax mais b, onde a é 4,5 e x eu não coloquei nada aqui porque é 0. Então é 4,5 vezes x. Calculado em 5, 4,5 vezes 5 é 22,5 e a derivada de 4,5x mais 0 é simplesmente 4,5, que está certo aqui também. Então tudo funcionou. Nossa função linear agora tem essa capacidade de ter parâmetros internos. Olha que legal. Agora, tem outras coisas que eu posso fazer aqui antes de terminar. Por exemplo, podia ser que eu não quisesse ter A e B como parâmetros assim. Eu poderia ter uma sequência, um array criado aqui. Isso também é possível. Poderia ter simplesmente double e chamar de coeficientes e ter 2 coeficientes. Eu poderia ter um vetor de arrays
outras estruturas de dados aqui dentro. Então, tudo isso é possível. Mas, para completar a minha classe, eu preciso lembrar da regra do 3. Regra do 3. O que a regra do 3 diz mesmo? Se você precisa de um desses, construtor, copiador e destruidor. Se você precisa de um desses, você tem que fazer os 3, por consistência. Não é obrigatório, você vê que não teve nenhum erro aqui, porém, coisas bizarras podem acontecer no futuro. Então, é importante ter o construtor de cópia, ou copiador. E como nós fazemos isso? Ele é um construtor que pega como entrada uma referência constante para ele mesmo. F. Repare que não é um ponteiro. Tem que ser assim. Tem que ter essa cara. E nós vamos implementar daqui a pouco. E eu vou mostrar para vocês porque que algumas coisas têm que mudar na nossa classe para fazer isso aqui dar certo. E também temos que ter um destruidor. Então, de novo, você põe o tio, que é o símbolo do destruidor. Não tem que pôr parâmetro nenhum. E nesse caso eu também não tenho que fazer nada. Está tudo em branco. Não tem problema nenhum. Aliás, ao invés de colocar isso daqui, eu posso pôr um sinal de igual de novo e escrever default. Que ele sabe o que é um destruidor padrão. Ele sabe o que é um destruidor padrão, ele sabe o que é um construtor padrão. Aqui em cima eu também poderia ter colocado assim, ó. Default. Default é uma palavra-chave que foi inserida há pouco tempo atrás. Aliás, minto, não posso. Então, de tudo isso, eu preciso me preocupar com o copiador. Como seria o meu copiador? Seria algo assim. Não vai funcionar, mas seria algo assim. Seria eu pedir para essa função f quem são os parâmetros. Então, quem são os parâmetros A e quem são... Lembra que tem que ser um ponto aqui, né? Quem é A e quem é B. Eu preciso pedir isso para ele. E eu posso pedir isso? Eu posso, porque é uma cópia. Se é uma cópia, é a mesma classe. Então eu tenho acesso até tudo que é privado. Não é uma herança onde eu preciso me preocupar em declarar o protegido, né, o protected. É a mesma classe. Então eu posso fazer isso. É A minúsculo, né? E B minúsculo. Mas eu posso fazer isso. Então, só o que eu tenho que fazer aqui é entender que isso aqui é um construtor. Então, vamos lá. Quando eu construo, eu defino. Então, vamos fazer tudo. Então, basta vir aqui e inicializar o parâmetro A e o parâmetro B da nossa nova função com os valores da função que foi passada aqui. Então, f.a e f.b. Professor, não é flechinha? Não é o operador seta, é o operador ponto? Por quê? Porque aqui é uma referência, não é um ponteiro. Então, referência é ponto. É só quando é um ponteiro, que é a flechinha. Então, isso aqui deve funcionar. Tá tudo ok. Vou mostrar para que serve, então. Vamos vir aqui embaixo no nosso programa principal. E aí eu vou criar uma outra função. Vou criar uma função linear g, que é igual a uma nova função
função linear, mas eu vou passar a função f para ela. Então, isso é o copiador. O único problema é que f é um ponteiro. Então, eu não posso passar só f, eu preciso passar não o endereço, mas a casa. Lembra? Eu preciso dereferenciar, porque aqui ele não está pedindo, isso aqui é uma referência, ele está pedindo uma referência, então eu preciso passar a casa para ele. E aí se eu vier aqui agora e colocar a função g, aliás, eu não vou trocar, eu vou copiar essa linha. Olha só. E tá lá. Olha que beleza. É igual, lógico que é igual, porque é uma cópia. Eu consegui copiar, eu tenho duas funções agora, uma é cópia da outra. Agora, uma outra coisa que eu posso querer fazer é uma forma de trocar o parâmetro da minha... trocar os parâmetros da minha função depois que eu criei. E se agora eu quisesse que fosse diferente? Quando eu criei era 4,5 e 0, na verdade. Isso aqui é como se fosse 4,5 e 0. E se eu quisesse mudar depois? Então eu vou apagar esse G, não vou tirar essa cópia não. Vou apagar esse G. E vou dizer assim, ó, é F duas vezes. Só que entre esta chamada e essa, eu queria poder trocar os parâmetros. Por exemplo, eu queria poder fazer assim, é um ponteiro, então o operador seta, eu queria poder fazer assim, set param, ou tá em inglês, né? Parameters, algo assim. E trocar o valor do A e do B aqui dentro. Por exemplo, fazer, em vez de 4,5 e 0, fazer 9,32, estou inventando, e menos 2,56. Eu quero que nessa chamada daqui de baixo, f tenha esses valores, a minha reta tenha esses valores para os coeficientes linear e angular. Eu quero poder mudar no meio do caminho. Eu posso fazer isso aqui também. Basta vir aqui no público e eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um método void. Vou copiar exatamente o que eu pensei, que essa ideia é boa. Set parameters. E aqui dentro eu posso pegar a mesma coisa que estava aqui em cima. Ó. Dois parâmetros, A e B. Pronto. E o que isso faz? Pega meus parâmetros A e diz que A é igual ao coeficiente angular, que foi passado ali em cima, e B é igual ao coeficiente linear. As duas coisas que nós passamos aqui em cima. Porém, por uma questão de praticidade, eu não sei se eu deveria deixar esse igual aqui. Mas tudo bem, às vezes você quer resetar, enfim. Deixa assim, deixa exatamente igual. Então, olha, repare que aqui agora funcionou. E se eu compilar e rodar, agora eu tenho a minha função acontece duas vezes, tá vendo? Com valores diferentes, porque eu troquei os parâmetros. Eu também, talvez, eu quisesse ler os parâmetros. Vamos supor que eu esqueci que parâmetros são. Ou então, que esses parâmetros vieram de um outro lugar, de uma outra função. Poderia escrever um programa que faz um ajuste. Eu dou um conjunto de dados e calculo o melhor valor de A e B para mim. E aí eu quero poder receber esse valor de volta. Repare que A e B está como privado. Eu preciso de uma função inversa dessa. E é fácil fazer isso. Basta tirar uma cópia. Ao invés de set, nós vamos dizer get parameters. Então, pegue os parâmetros. E aqui eu preciso tirar o const. Então, são só referências. Eu também não posso pôr o igual. A pessoa tem que colocar duas variáveis aqui. Lembra? Quando é uma referência, o que eu mudar aqui dentro reflete lá fora. E aí eu inverto. Eu digo que o coeficiente angular que está aqui vai voltar para fora com o valor de A. E o coeficiente linear que está aqui vai voltar para fora com o valor de B. Nós damos um nome
Para isso, esses são, em inglês, os setters e os getters. São funções que servem de porta de entrada, ou melhor, métodos que servem de porta de entrada e de saída para que o usuário tenha acesso, mas um acesso controlado aos membros privados. Então, eu escolho quais membros privados ele vai ter acesso. E aí, aqui embaixo, eu posso, de repente, fazer assim. Cria aqui, ó, double A e B. Eu faço F. Get parameters, A, B. Então, no começo, A e B não eram nada. Ele vai pôr A e B aqui, chamar este método, que está aqui em cima, o getParameters, chamou aqui, A e B entram nessas caixinhas, e ele está dizendo, pegue o A da função e guarde no que estava nessa caixinha, pegue o B e guarde no que estava nessa caixinha, e esses valores saem através do A e B que estão aqui fora, e aí eu posso escrever na tela, posso até copiar isso daqui, para retornar, mostrar que funcionou, né? Escreve aqui A e escreve aqui B. Olha lá. Interessante que tá aqui, ó, 9,32 e menos 2,56 são realmente os valores que eu tinha colocado aqui em cima. Então tá tudo funcionando perfeitamente. Para terminar, para concluir, só para mostrar para vocês, uma das coisas legais do C++ é que eu posso vir aqui na hora de criar esse ponteiro e chamar de função 1D. Ele vai entender, a única coisa é que a função 1D não tem o setParameters nem o getParameters. Então fica difícil usar dessa forma, mas funciona. Desde que eu passe os setParameters e o getParameters, de alguma forma eu passe eles de forma genérica aqui para a minha função abstrata, e eu passando isso para cá, depois eles podem ser usados aqui também. Passe como virtual, né? Para poder ser chamado aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu teria que pegar uma versão daqui e passar para lá. Mas se eu fizer isso, eu não posso fazer dessa forma, com coeficiente angular e linear, porque a função genérica, ela tem que servir para todos os tipos de função, não só para aquelas que têm 2 parâmetros. Então fica aí algo para vocês pensarem em casa. Como seria trazer para cá, para a minha classe de funções unidimensionais, trazer para cá uma função, ou melhor, um método, do tipo set e get parameters, mas que fosse genérico o suficiente para aceitar diferentes configurações de parâmetros. E aí, quem herdar a classe vai somente ter que sobrescrever com os seus parâmetros da sua função, mas que esse set e esse get vai passar a fazer parte da nossa função lá. Então isso é algo para vocês pensarem, porque aí eu poderia fazer algo assim, função 1D do tipo função linear. Então isso é uma coisa a ser feita. Outra coisa que nós podemos fazer é copiar o derivada para lá. O derivada pode fazer parte como um método público. E agora, eu não preciso sobrescrever ele, porque ele aceita qualquer função. Se eu fizer isso, o que eu ganho de bônus? Eu ganho que eu posso remover isso daqui, porque ele já sabe quem é a função. Mas aí eu não sei quem é o f. Então, o C++ cria para a gente algo bem legal aqui, que é você poder dizer, chame a si mesmo, this. Olha que lindo. Como é elegante fazer isso.
A mesma função que eu tinha lá fora, que eu chamava alguém externo, agora eu chamo ela mesma para calcular a derivada. E a vantagem disso é que eu posso voltar aqui. Vamos voltar isso aqui para a função linear. E agora, ao invés de dizer derivada f, eu venho aqui fora e digo, assim como eu tenho o f seta calcule, eu tenho o f seta derivada. E aqui embaixo também, f seta derivada. Então, eu tenho que apagar daqui de dentro. Então, agora, derivada, tudo funciona igual, e derivada passou a fazer parte da minha caixa de ferramenta, dos métodos que eu considero básicos para uma função. Você reparou que eu não precisei sobrescrever? A minha função linear, que é filha da função 1D, eu não precisei ensinar ele como derivar de novo? Porque ela não é virtual? Então, toda vez que eu chamar a derivada, ele vai chamar essa função, esse método que já existe. E quando eu chamo o this dessa forma, é como se eu tivesse chamado um ponteiro. Então ele entende que tudo que for virtual tem que ser chamado da filha, não da mãe. E tudo fica como estava antes. Isso daqui é maravilhoso, é o que faz a linguagem C++ ser tão poderosa. Eu vou diminuir um pouco o zoom, eu sei que fica difícil de ler, mas é para vocês verem a consistência desse nosso programa. Nós criamos uma classe mãe, onde eu deixei um pequeno desafio para vocês, diga-se de passagem, que é trazer o set parameters e o get parameters para cá, de uma forma genérica, e depois só sobrescrever aqui. Assim eu sei que todas as minhas funções vão ter set parameters e get parameters, não só a linear. Por isso que é importante passar isso aqui daqui para lá. Vai envolver algum raciocínio, hein? Então, façam isso e me mostrem depois o que vocês fizeram. E olha como é sucinto. Posso até tirar essas linhas do meio. Eu tenho um construtor, eu tenho um copiador e eu tenho um destruidor. Todos bem simples, inclusive bem vazios, mas que fazem a função deles de atribuir valor para os nossos parâmetros. Eu tenho os setters e os getters, que é para dar parâmetros para a minha função. Eu tenho o calcule e eu tenho também a derivada, que não está aqui porque ela está aqui. Então, para fazer em casa. Aliás, eu vou escrever aqui em cima. Vou concluir passando a tarefa de vocês. O que vocês devem fazer agora, como um desafio pessoal? São duas coisas. Como levar os getters e setters para a classe abstrata, levando em consideração que nós não sabemos quantos parâmetros as classes filhas terão. E é esse o ponto do pensamento aqui. É isso que vocês vão ter que quebrar a cabeça. Porque esses set parameters tem dois parâmetros, o coeficiente angular e linear. E o get também tem dois parâmetros, o coeficiente linear e angular. Então, como fazer isso vir para cá para um número qualquer de parâmetros? Porque depois, quando eu criar o meu, eu vou dizer quantos parâmetros eram. Se são 2, 3, 4. Mas a classe abstrata tem que ter um getter e um setter para qualquer número de parâmetros. Então, como adaptar isso daqui para qualquer número de parâmetros e ainda ser consistente com 2, ou com 3, ou com 4? Fique para vocês pensarem na lógica por trás disso. Não é difícil, não. É só um pequeno pensamento lógico. E aí, 2. Levar para a classe abstrata
sua melhor implementação de derivada e de integral, duas coisas que nós já fizemos nesse curso. Lembra? Fizemos a derivada com a melhor precisão possível da máquina e a integral com a melhor precisão possível da máquina? Como trazer isso daqui para cá? A derivada já está aqui. A única coisa que vai mudar é que você vai ter que colocar aqui também uma função integral. E você vai ter que acrescentar as bibliotecas necessárias para precisão numérica. Enfim, esse é o exercício que eu quero que vocês pensem. Esses são os dois pontos. E aí vocês terão uma classe como essa para utilizar com futuras funções. E é isso. Isso é o motivo da gente usar C++ para fazer esse tipo de programação de computação científica. Não que outras linguagens não tenham essas ferramentas, mas que o C++ tem isso de uma forma muito poderosa, muito intrincada com a sua linguagem. Um pouco difícil de entender, eu assumo. Realmente tem uma curva de aprendizado bem íngreme aqui, porém, uma vez que você aprende, é insubstituível. É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil e espero ver vocês de volta na próxima aula. Até mais!